Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra que cura, que liberta, que salva. A palavra de Deus que é viva e eficaz para o seu coração. E hoje eu estarei trazendo uma palavra sobre as 7 declarações de Jesus no Evangelho de João. As 7 declarações da frase eu sou. Amém? Antes de trazer essa palavra, se inscreva no canal, deixa seu like, comente, compartilhe, para que o YouTube entenda que os vídeos são relevantes e assim ele indique para várias pessoas para que muitos sejam também edificados pela palavra do Senhor. Amém? Sem mais delongas, vamos lá. A palavra do Senhor. No livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, está escrito assim: E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, Moisés perguntou a Deus como se apresentaria a Faraó, e ele assim respondeu a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então agora nós vamos lá no Evangelho de João, o Evangelho universal, aonde Jesus cita lá as 7 declarações. Esse mesmo Deus que falou em Moisés, agora encarnado na pessoa de Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, habitou entre nós. Em João, capítulo 6, versículo 35, o Senhor diz assim, eu sou o pão da vida. Quem vem em mim ou quem crê em mim, nunca terá fome. Quem crê em mim, nunca terá sede. Então sabemos que o pão é um alimento necessário para o corpo. Então Jesus usa essa metáfora, essa parábola, essa figura de linguagem chamada pão, para se identificar como aquele que sacia a alma, é aquele que tem a condição de alimentar a nossa alma. Assim como o corpo precisa do alimento natural, o pão, Jesus se declara como o pão da vida para alimentar a nossa alma. Em São João 8, versículo 12, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas ou na escuridão. Muito pelo contrário, terá a luz da vida ou a luz desta vida. Sabemos que nós precisamos andar na luz para não tropeçarmos. Quem anda na escuridão tropeça. Isso literalmente falando. Agora Jesus se declara como a luz do mundo, é aquele que alumia, que ilumina o nosso caminho, para que nós não venhamos a tropeçar. Por isso, em Salmos 119, versículo 115, está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. João, capítulo 10, versículo 9, Jesus se declara dizendo, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Então ele declara dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Então sabemos que, metaforicamente, a figura de linguagem, outra vez,
Jesus cita a porta, Jesus fala sobre um rebanho de ovelhas, pela qual atende o seu único pastor, que conhece a voz do seu pastor. Então, Jesus é a porta das ovelhas. É aquele que nós podemos entrar. Ele é o caminho, ele é a porta pela qual nós entraremos e estaremos seguros. Em Cristo nós temos segurança. Então ele se declara como a porta das ovelhas. Em João ainda, no capítulo 10, no versículo 11 e 14, Jesus se declara dizendo: eu sou o bom pastor. E o bom pastor cuida das suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, quando vê o lobo, foge, mas Jesus é o bom pastor que nos defende das armadilhas do inimigo, do diabo, de todas as perversidades deste mundo espirituais, então, principalmente espirituais. Por isso, precisamos ter Jesus como nosso pastor, porque ele é o bom pastor. Ele instituiu pastores nessa terra, porém, ele se declara pastor dos pastores. Precisamos de ter Jesus como nosso pastor, assim como está relatado lá no Salmo 23. Muito conhecido o Salmo 23. Então, Jesus é o bom pastor. Em São João, capítulo 11, versículo 25, está escrito: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Glória a Deus. Então Jesus, ele é o nosso Redentor. Jesus, ele é a nossa vida. Ele é a verdadeira vida. E nele nós temos certeza da salvação e a vida eterna. É por isso que ele diz que aquele que crê nele não morrerá. Isso quer dizer, não morrerá eternamente, não passará pela segunda morte, mas terá a salvação da sua alma, a salvação garantida, a vida eterna. Porque sabemos que todos nós um dia passaremos desta vida. Agora precisamos de definir a eternidade. Então, Jesus é a ressurreição e a vida. Então, ele diz, não morrerá eternamente. Quem está em Cristo não morre eternamente. João, capítulo 14, versículo 6, ele ainda diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o único caminho que conduz ao Pai, que conduz a Deus. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. E ele é a verdade. Jesus é verdadeiro. Por isso o Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade. Então, em Jesus, nós podemos confiar plenamente, porque o seu caráter, a sua pessoa é verdade. Ele é verdadeiro. Então, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Podemos estar com vida materialmente, mas a vida espiritual somente Jesus pode conceder, sendo vivificado no Espírito Santo de Deus. Por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito que quem está em Cristo, nova criatura é.
as coisas antigas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E para encerrar essas 7 declarações de Jesus, João capítulo 15, versículo 1 e o versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E ele fala ali que todo aquele que está nele dá fruto, porque sem mim, disse Jesus, nada podereis fazer. Então Jesus é aquele que cuida. Ele diz que nós somos as varas. E se estivermos enxertados na videira, se estivermos firmes na videira, essa videira vai estar sempre cuidando daqueles galhos, daqueles ramos. Então, assim é Jesus. Estando nele, estando firme nele, ele estará cuidando de nós, nos alimentando, nos protegendo, nos dando alegria, nos dando vigor espiritual, porque ele conhece a tua, a minha e as nossas necessidades. Amém? Então, que Jesus te abençoe poderosamente e que você possa guardar esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.